Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Se sua esposa fosse a uma grande festa de despedida de solteira com a irmã, onde haveria álcool e muitas pessoas, essa festa seria realizada em Las Vegas como bônus. Você seria capaz de deixar sua esposa ir? Esta é uma decisão muito difícil que tive que enfrentar. Por um lado, confio na minha esposa e, por outro, isto é Las Vegas. Droga! Ri daí! Ao meio-dia, entrei em nosso quarto e senti um nó se formar no meu estômago enquanto olhava ao redor. Minha esposa estava fazendo as malas, se preparando para ir a Vegas para uma despedida de solteira. Todo o discurso de que o que acontece em Vegas fica em Vegas não me agradou. Se não fosse pelo fato de que era por sua irmã Sarah, eu poderia ter protestado mais, mas eu entendi, a contragosto. Família vem em primeiro lugar, mesmo que eu deteste. Meu problema era que eu não podia me dar ao luxo de contratar um investigador particular para contar à minha esposa, nem podia sair voando e desempenhar o papel de um super-espião. Eu confiava em Jéssica, minha esposa, implicitamente duvidava que algo desagradável acontecesse. Era como apostar em ganhar na roleta russa, um risco que eu não correria. Eu prezava minha vida e estava contente com ela, droga. Las Vegas. Ah, Las Vegas. Não é que nosso subúrbio tranquilo, Cornélios, não tenha sua cota de predadores ou indivíduos buscando casos com mulheres casadas. Toda a comunidade tem sua cota justa. Mas Las Vegas parece ter uma abundância deles, particularmente de um calibre mais alto. Adicione álcool e o encanto de um fim de semana de despedida de solteira longe dos cônjuges e você tem uma tempestade perfeita de problemas em potencial. Aqui está a versão condensada de mim e minha esposa. Nós nos conhecemos na faculdade, um encontro casual na biblioteca durante a semana de provas finais. Não foi exatamente amor à primeira vista, mas houve uma conexão instantânea. Eu a vi, ela me viu, e sorrisos foram trocados. Sem hesitar, criei coragem para dizer a lendária cantada, oi. Naquela época, eu tinha 20 anos e ela 18, e nós duas tínhamos o mesmo parceiro anterior. Nós conversamos, aproveitando a companhia uma da outra, então decidimos dar uma volta ao ar livre. Eu propus uma caminhada até o pátio central, ao que ela respondeu com um sorriso. Enquanto entrelaçávamos nossos dedos, parecia instintivo, como se a mão dela fosse destinada à minha. Parecia reconfortante e adequado, um entendimento mútuo estabelecido entre nós. Embora ainda não fosse amor, enquanto compartilhávamos um beijo, olhei nos olhos do meu futuro cônjuge. Naquela noite, sob o brilho da lua, nosso beijo pareceu carregado de química. Com um sorriso, ela declarou: "Você é o cara. Você é o homem com quem vou me casar." Uma sensação de alívio tomou conta de mim. Eu tinha encontrado meu parceiro. Apesar da nossa certeza sobre o nosso futuro juntos, levou 4 encontros antes de fazermos amor. Ela explicou o que queria no terceiro encontro, mas precisava começar a tomar anticoncepcional, o que exigiria um ciclo completo para fazer efeito. A sensação da nossa pele uma contra a outra, o calor dos nossos corpos e as respirações compartilhadas pareciam mágica. Nossa conexão foi rápida e intensa. A declaração de amor veio mal depois de 3 semanas de relacionamento. Estava claro para nós dois. Éramos perfeitamente adequados um para o outro. Ah, olá, eu sou Michael Mandel, tenho 32 anos e minha esposa Jéssica tem 30. Eu trabalho como representante de vendas externas para uma importante empresa de caminhões. Tenho 1,80 metros de altura, aparência um pouco acima da média, mas longe de ser um modelo. Meu cabelo é um tom médio de castanho, e bem, digamos que sou adequadamente dotado, embora não excepcionalmente. Mantenho um físico saudável e minha família vai à academia junta no Y 4 dias por semana. Eles oferecem ótimas assinaturas familiares a preços razoáveis.
É importante para nossa filha nos ver priorizando a boa forma e a saúde. Quanto a Jéssica, ela está envolvida em marketing para uma empresa que fabrica equipamentos, lida com publicidade, slots de rádio e sua presença na internet. Ela tem um rosto doce, mais charmoso do que incrivelmente atraente. Casei-me com uma mulher um pouco acima de mim em posição, mas não tanto a ponto de as pessoas se perguntarem por que ela estava comigo. Ela é magra, pesa 120 libras, e admiro sua determinação em perder peso. Entendo que essa não é uma tarefa fácil para as mulheres. Ela ainda é um pouco tímida sobre sua barriga restante, embora isso só seja perceptível quando ela está sentada e menciona isso ela mesma. Você está fazendo contas e percebendo que ela tinha 22 anos quando demos as boas-vindas à nossa filha, Emily. Sim, antibióticos mexeram com pílulas anticoncepcionais, e foi lá, Emily chegou, apesar de uma ligadura de 2 bolas. Tivemos um susto no final, e os médicos nos declararam bem com um filho. Jéssica estava grávida de 8 meses quando se formou na faculdade, 2 anos depois de mim. Nós nos casamos em uma cerimônia civil apenas uma semana depois de descobrir a gravidez. Claro, havia medo, mas sempre soubemos que deveríamos ficar juntos, então isso só acelerou o cronograma. Avançando para agora. Eu tinha nossa filha de 8 anos para cuidar enquanto ela estava fora. Meu estômago estava em nós e não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. Pode me chamar de paranoico ou antiquado. Uma despedida de solteira mais álcool mais Vegas é igual a uma péssima ideia. No meu casamento, priorizo a cautela. Como representante de vendas externas de uma grande empresa de caminhões, uma parte significativa da minha função envolve criar um relacionamento com as pessoas e convidá-las para refeições, algo em que sou excelente. O outro aspecto envolve lidar com reivindicações de danos por cargas que chegam em más condições devido à negligência do destinatário. Muitas vezes, os funcionários aceitam entregas descuidadamente sem inspecioná-las, alheios a sinais evidentes de manuseio incorreto, como danos causados por empilhadeiras. Quando entretenho clientes durante o almoço, garanto que seja em um ambiente público e casual como a Plebei's, onde me delicio com seus irresistíveis aperitivos de cerveja e pretzel. Se janto com uma cliente mulher, sempre informo minha esposa por mensagem de texto, especificando o empregador da pessoa e o propósito da nossa reunião. Essa prática se tornou uma segunda natureza para mim. Eu estimo minha vida e minha esposa, mantendo a transparência em todas as minhas comunicações e interações com ela. Tirei a sexta-feira de folga, então dirigi até o aeroporto Charlotte Douglas. Quando parei o carro na saída e peguei a mala da minha esposa no porta-malas, tentei sorrir para ela, mas depois de 10 anos, ela conseguia me ler facilmente. Ela retribuiu com um sorriso triste e disse: Michael, confia em mim, ok? Eu abaixei meu olhar. Sinto muito, ela me deu um beijo nos lábios e então gentilmente acariciou minha bochecha. Michael, você me colocou em um pedestal impossivelmente alto, um que nenhuma mulher pode alcançar com um beijo mais firme, ela continuou, mas acontece que eu gosto da vista de lá de cima. Certo? Se eu cair, nunca mais poderei subir de volta. O que posso dizer? Eu amo essa vista alta. Eu consegui sorrir, ainda incapaz de fingir. Ela olhou para mim e disse: Michael, eu te amo. Eu amo nossa filha e amo minha vida. Sem esperar por outro sorriso falso, ela empurrou sua mala para dentro do terminal, recusando-se a olhar para trás diante da minha insinceridade. Eu sei. Sou um babaca inseguro. Ao longo do dia, fiz um esforço concentrado para afastar os pensamentos negativos. Meu foco estava nas tarefas domésticas e em ajudar minha filha de 8 anos com sua extensa lição de casa, uma tarefa que parecia excessiva para uma criança da idade dela. No entanto, serviu como uma distração bem-vinda. Decidimos nos deliciar com pizza e nos presenteamos com milkshakes de chocolate enormes no Dairy Queen. São momentos como esses que me fazem questionar minhas habilidades parentais, imaginando se estou mimando minha filha excessivamente. Às 6 da tarde, já estávamos a caminho da pizzaria Antonius quando minha esposa enviou uma mensagem de texto. Em anexo, havia uma selfie dela vestida para sua primeira noite em bares, uma perspectiva que me deixou desconfortável. Aquele vestido que ela usava era para nossas ocasiões especiais,
agora pendurado no armário, uma lembrança de nossos momentos compartilhados do passado. Não pude deixar de admirar o quão deslumbrante ela estava nele. Recebi mensagens e algumas fotos instantâneas cada vez que eles se aventuravam em um novo local. O destino inicial tinha um nome que lembrava Tahiti, mas parecia mais um bar de mergulho pelas fotos, bem decadente. Eles não pareciam ficar lá muito tempo porque logo depois que recebi a notícia eles estavam indo para outro lugar. O local subsequente, chamado Cherry Shenanigans, parecia encontrar um equilíbrio entre um bar e uma boate, parecendo muito mais novo e sofisticado. Ele ostentava uma pista de dança considerável, além de assentos amplos e um bar. Depois de passar algum tempo lá, eles me informaram que estavam se mudando e, mais tarde, recebi mais imagens. No entanto, foi o terceiro lugar que eles visitaram por volta das 9 da noite, chamado Attractions, que levantou algumas preocupações. Era uma boate completa, exatamente o tipo de estabelecimento que eu esperava que eles evitassem. Ao pesquisar online, parecia ser um ponto de pegação notório. Às 10, recebi uma atualização indicando que eles ainda estavam em Attractions, junto com uma mensagem dizendo: "Estou um pouco bêbado, mas não muito mal, dancei com Stephanie." Sim, recusei todos os caras que me convidaram. Claramente, ela estava embriagada, evidente por suas habilidades de digitação prejudicadas e os percalços do corretor automático. Quando fui para a cama, às 11, não havia mais mensagens. Eu só queria que a maldita viagem acabasse. Jéssica nunca me deu nenhuma razão para suspeitar de traição, mas eu era definitivamente o capitão inseguro. Levei 4 horas agonizantes para finalmente dormir, e foi um sono terrível. Cônjuges bêbados indo a um bar de paquera sozinhos é uma péssima ideia, não importa o que digam. Casais nunca devem ir a esses lugares sem o outro. Não sou o carcereiro da minha esposa, mas tenho que admitir que naquela noite eu queria ser. No sábado, acordei de mau humor e fui ao banheiro. Levantei antes da minha filha e fui até a sala de estar, ainda me sentindo mal-humorada. Eu tinha deixado meu telefone lá ontem à noite, então o peguei. Havia uma mensagem de 0h01 da manhã em que eu saí. Outra mensagem chegou às 12h05. No quarto. Havia uma selfie dela no quarto. Ela parecia bem bêbada, não completamente bêbada, mas com aqueles olhos embaçados. Então, houve outra mensagem às 12h15 da manhã, indo para a cama. Houve outra selfie dela dos ombros para cima. Ela dorme nua. No dia do nosso casamento, ela me deu 3 desejos, e eu escolhi esse como meu primeiro. Você sempre dormirá nu, sem exceção. Sim, eu sei que tenho sorte, e ela agora prefere assim. Eu nunca consegui que ela me enviasse nudes, e eu teria adorado isso. Mas eu aceito o que eu puder conseguir. Eu amo acordar e puxar o corpo nu dela para perto do meu, de conchinha. Ela gosta também, talvez até mais do que intimidade real. Eu tenho os dois, então estou feliz. Como um cara, eu prefiro minha esposa nua sempre que estamos sozinhos. E sim, ela me faz à vontade. Comecei a ter pensamentos mais sombrios. Por que ela me enviou aquelas fotos? Eu me senti culpado. Eu estava sentado lá com uma sensação de afundamento no estômago quando recebi outra mensagem. Senti 1304 chegando em Charlotte às 15h30 de hoje. O quê? Ela não deveria voltar até domingo. Liguei para ela imediatamente, mas caiu na caixa postal. Meu coração apertou. Liguei de novo e, quando começou a tocar, temi que caísse na caixa postal de novo. Ela atendeu no quarto toque, e eu perguntei ansiosamente: o que está acontecendo? Eu temia o pior. Uma mulher bêbada em uma despedida de solteira em Vegas é uma combinação terrível. Ela estava chorando quando mal conseguiu dizer olá. Meu coração afundando não era nada comparado a como eu me sentia agora. Eu repeti: o que está acontecendo? Através de seus soluços ela disse: eu não posso dizer. Eu só preciso voltar para casa. Eu disse: Jéssica, você está me assustando pra caramba. Ela estava soluçando baixinho agora. Não sei dizer por quê. Houve uma longa pausa. Só me pegue. Ela desligou.
A última frase dela foi mais uma exigência do que um pedido. Recebi uma mensagem às 10h10. Eles estão nos dizendo para desligar nossos telefones. Vamos decolar em breve. Eu estava bem. Eu prometo. Eu sei que era para me tranquilizar, mas aquela última mensagem só me deixou mais ansioso. Parecia uma desculpa preventiva para algo que já tinha acontecido. Cerca de meia hora depois, as coisas pioraram. Meu telefone tocou. Michael Mandel? Eu respondi. Sim. Houve um suspiro pesado e a voz do cara tremeu um pouco. Acho que você deveria saber. Nossas esposas nos traíram ontem à noite. Vão. Meu estômago caiu ainda mais. Ouvi falar de caras vomitando nesse ponto, mas não foi isso para mim. Parecia que eu tinha uma indigestão ácida grave, como se eu tivesse bebido o ácido da bateria do meu carro. Não achei que fosse possível, mas piorou. Muito pior. O nome do interlocutor era Tom, marido de uma amiga da prima dela, Stephanie. Ele encontrou meu número em uma lista de contatos que as mulheres tinham compartilhado. Ele pediu meu e-mail, que eu dei a ele. Ele pediu que eu mantivesse essa informação privada, pois ele estava ajudando a coordenar um confronto para todos os maridos envolvidos na tarde seguinte, às 4h. 5 minutos depois, recebi um link para uma pasta do Google Drive e baixei. Ele continha fotos. Fotos ruins. Centenas de fotos ruins. Droga. O telefone da prima Stephanie estava vinculado à conta do iCloud da Apple e configurado para carregar em tempo real. De acordo com Tom, o marido de Stephanie parou de receber atualizações por volta das 9 da noite anterior, então ele começou a procurar por pistas por volta da 1 da manhã. Tudo o que ele teve que fazer foi verificar a conta da Apple deles, e ele encontrou o que estava procurando. Ele ficou mais preocupado porque o telefone da esposa continuou indo direto para o correio de voz. Comecei a peneirar as imagens, mentalmente percorrendo a lista, dividir as economias, congelar os cartões de crédito, chamar um advogado. Droga! Por que as mulheres têm que trair em uma sexta-feira? Por que eu não conseguia descobrir em uma segunda-feira para poder começar o processo de divórcio? Havia 2 pastas, uma etiquetada Fotos de Dance Club, algumas ruins, e a outra etiquetada Sala de Festas, muito ruim. Abri a pasta Party Room. As fotos eram. Bem, havia uma sala de festas ou algo assim. Era uma sala grande e chique que parecia uma sala de estar com piso e paredes de mármore. Pelo fundo visto através das janelas, eu podia dizer que o local tinha pelo menos 10 andares de altura, provavelmente mais. Os primeiros quadros começaram inocentemente. Conforme a filmagem progredia, tudo se tornava mais absurdo. Eu definitivamente não esperava ver tudo isso. Quase todas as garotas estavam sem agasalhos. No final, a maioria, se não todas, estavam envolvidas em intimidade. Eu me senti completamente esgotado. A pessoa que estava tirando as fotos estava insegura de si mesma, e os carimbos de tempo nas fotos divergiam cada vez mais, provavelmente devido ao fato de que o fotógrafo era mais apaixonado por suas ações. Percebi que sua prima Stephanie estava tirando fotos dela quando vi selfies dela se despindo. Havia muitas fotos. Quão estúpida ou bêbada Stephanie poderia ser? Obviamente, ambos. Meu mundo desabou. O divórcio era inevitável. Espere. Então, notei uma coisa. Olhei novamente. No começo, eu estava focado no conteúdo e nas ações, sentindo pânico e sem pensar logicamente. Jéssica apareceu em apenas 2 das fotos tiradas depois que eles saíram do clube, a número 3 e a número 7. Em ambas, ela estava completamente vestida, sozinha no fundo. O carimbo de tempo no número 7 era 23h55. Verifiquei meu histórico de mensagens e ela tinha me mandado uma mensagem 1 minuto depois da meia-noite. Então, fez sentido. O alívio tomou conta de mim. Eu estava me sentindo tão mal, mas de repente não estava mais. Chequei 2 vezes. Eu verifiquei 3 vezes os fundos de cada tomada. Passei 1h30 examinando cada uma. Eu estava quase tomado de alívio.
Jéssica não estava em nenhuma das fotos depois do número 7. Ela tinha ido embora. Minutos depois, ela estava em seu quarto, indo dormir. Ela poderia ter fingido e voltado, eu suponho, mas eu escolhi acreditar que ela tinha mantido seus limites. Não havia nenhuma evidência que sugerisse o contrário, apesar da abundância de evidências contra as outras mulheres. Eu não estava feliz com ela indo para algum tipo de sala de clube particular ou algo assim, mas eu poderia lidar com isso. Eu estava seriamente começando a perder o controle por um tempo. Emily estava na casa de uma amiga e eu estava no aeroporto estacionando o carro quando recebi uma mensagem às 3h40. Porta aberta. Eu estava bem, mas não pergunte sobre a viagem. Outra mensagem veio logo depois. Não pergunte. Desligando o telefone. Claramente, ela não queria entrar em discussão comigo. Eu estava esperando na frente da segurança quando ela me viu. Vi uma tempestade de emoções conflitantes em seus olhos. Então ela quebrou. Ela simplesmente quebrou e correu os últimos 10 pés para os meus braços. Eu a segurei perto enquanto ela largava sua bagagem de mão e soluçava, muito forte. As pessoas nos olhavam preocupadas, então eu a levei para um banco. Seus olhos estavam muito vermelhos. Ela disse, nunca mencione essa viagem. Foi uma demanda profundamente triste. Olhei para ela e disse, eu sei o que aconteceu. Ela sentou-se ali claramente calculando sua resposta. Eu poderia ter jogado como um jogo de xadrez, sondando-a e o que ela sabia. Em vez disso, escolhi ser gentil e reconfortante. Eu a amo e estava determinado a acabar com o tormento em sua mente. Eu segurei as mãos dela. Ontem à noite, Stephanie estava tirando fotos. Tarde da noite, o marido dela ficou desconfiado e encontrou as fotos. Eles eram ruins. Ela começou a chorar baixinho. Eu me levantei e estendi uma mão que ela pegou e eu gentilmente apertei a mão dela. Caminhamos até a retirada de bagagem, depois para o estacionamento de curta duração e, finalmente, para o carro em silêncio. Entramos e comecei a dirigir, dando a ela espaço para organizar seus pensamentos conflitantes. Ela olhou pela janela em silêncio até perceber que seu telefone ainda estava desligado, então o ligou. Ping. 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 Ela leu suas mensagens conforme elas chegavam e eu a vi ficar tensa enquanto lia. Olhei para seu rosto e vi uma lágrima rolar por sua bochecha. Um minuto depois, ela desabou novamente e começou a soluçar. A situação estava aumentando rapidamente. Os maridos traídos claramente coordenaram bem sua resposta. Deixei que ela absorvesse as mensagens conforme elas continuavam chegando. Mesmo depois do bombardeio inicial, ela ainda recebia um a cada minuto ou mais. Ela apenas olhava para o telefone. Presumi que ela estava vendo a vida de sua irmã, primos e amigos desmoronar. Quando chegamos em casa, Emily nos viu chegar e veio até aqui, ansiosa para ver sua mãe. Mãe! Emily correu até ela, mas ao ver a expressão de Jéssica, ela quase entrou em pânico. O que há de errado, mãe? Eu intervim. Sua mãe não está se sentindo bem. Vá brincar. Emily não acreditou, mas assentiu e foi para o quarto dela depois de abraçar sua mãe e dizer, eu te amo, mamãe. Jéssica conseguiu dar um sorriso fraco. As palavras amorosas da filha eram um bálsamo para sua alma ferida. Olhei para Jéssica. Geis, você não ia me dizer onde estava? Ela tomou minha pergunta como uma acusação e me olhou feio. Eu. Estava. Está tudo bem. Ela ficou ali, me pedindo para repetir. Ela não mentiu sobre estar bem. Ela não conseguia mentir de qualquer jeito. Eu exalei. Eu quis dizer que você ia esconder, ou pelo menos ficar quieta. Ela fez uma pausa, olhou para baixo e então assentiu. Quase num sussurro, ela disse, Maddi estava dançando com um cara naquele quarto. Era uma dança suja. As mãos dele estavam sob o vestido dela. Eu testemunhei e fui embora. Nem tenho certeza se eles notaram que eu estava saindo. Outros se comportaram da mesma forma quando olhei para trás enquanto estava saindo. Eu assenti.
Por causa das mensagens? Ela pensou por um momento. Eu disse a ela, eu compartilharei o que sei, se você compartilhar o que tem. Sim, eu posso saber mais do que você, e parece que muitas outras mulheres logo se divorciarão. Quero que a gente supere isso, mas preciso juntar os pedaços daquela noite horrível na minha mente, ou então sempre vou me perguntar sobre o Cici. Ela assentiu, então me entregou o telefone com as mensagens abertas. Levei-a até nosso computador e abri meu e-mail. Ela me mostrou o dela, então mostrei o meu. Ela chorou e então implorou, por favor, não se divorcie de mim. O que diabos? Eu não estava feliz com ela indo para aquela suíte, mas não foi um problema para o nosso casamento, nem perto disso, honestamente. Fui até lá e sentei na minha poltrona reclinável, então me inclinei para trás. Olhei para ela e abri meus braços. Ela não disse nada, mas rastejou para o meu colo e eu a abracei. Ficamos assim por uma hora. Emily entrou, com fome porque estava tarde. Não gostei do custo extra, mas pedi o Arby's pelo DoorDash. Todos nós gostamos dos sanduíches, então foi uma escolha fácil. Adicionei uma gorjeta de $10 e uma nota, chegue em menos de meia hora, e eu te dou $20 adicionais. Os sanduíches chegaram 20 minutos depois, entregues por um garoto jovem, com cara de espinhas, que estava batendo na nossa porta impacientemente. $20 bem gastos. Não trouxemos nada até mais tarde naquela noite, depois que Emily foi dormir. Eu disse, precisamos discutir isso. Ela assentiu, mas depois balançou a cabeça. Amanhã. Se falarmos sobre isso hoje à noite, vou enlouquecer. Concordei, confiante de que ela não tinha estado com aqueles homens e não tinha recusado explicitamente. Ela simplesmente precisava de algum espaço para processar, e eu respeitei isso. Sugerindo que nos aposentássemos cedo para um pouco de carinho, eu sabia que isso envolveria ficar nu. Nós dois apreciávamos a simplicidade e a intimidade da conchinha, onde eu a envolveria com meus braços. Não, eu não insistia em intimidade. Apesar de ser um cara, eu não era insensível. Eu a segurei por 2 horas enquanto ela chorava intermitentemente. Eu apenas continuei segurando-a perto. Por volta das 10, ela começou a se acalmar, gradualmente relaxando e se fundindo a mim. Sempre que ela se aproximava, eu apertava meu abraço. Enquanto ela se afastava, eu sussurrei, eu te amo, Jace. Senti que ela relaxava completamente enquanto a exaustão a dominava. No domingo, acordei com o olhar de Jéssica fixo em mim. Em seus olhos, percebi uma mistura de tristeza e afeição. Ela ofereceu um sorriso fraco, então acariciou minha bochecha com ternura e plantou um beijo em meu nariz, sussurrando, eu te amo, Michael. Emily bateu na porta, aderindo ao nosso protocolo doméstico. Embora ela estivesse ciente de nossos arranjos de dormir, nós mantivemos isso discreto. Nossa regra era simples. Bata, e responderemos quando estivermos prontos. Coloquei minha boxer enquanto Jéssica vestia seu hobby, e uma vez prontas, cumprimentamos Emily. Ela estava faminta. Jéssica trocou um olhar significativo comigo antes de dizer, mais tarde esta tarde. Eu concordei, e assumimos nossos deveres parentais com nossa filha antes de irmos ao parque. Fiquei surpreso com o tempo que levou, mas a mãe de Jéssica ligou preocupada com a irmã, o que levou a perguntas sobre nosso bem-estar. Jéssica a tranquilizou, embora com uma pitada de incerteza. Estamos bem, na maior parte. Eu concordei com a cabeça enquanto ela acrescentava, nós daremos um jeito. Seu tom e olhar pareciam implicar uma pergunta, a qual eu respondi com um aceno de cabeça. Elas conversaram por um tempo, discutindo o casamento cancelado de Sarah e o divórcio iminente de Stephanie. A cada momento que passava, Jéssica parecia cada vez mais angustiada enquanto conversava com sua mãe. Liguei para meus pais e pedi que buscassem Emily. Dei a eles um breve resumo da situação caótica que se desenrolava e assegurei que Jéssica e eu estávamos bem. Assim que meus pais pegaram Emily, Jéssica olhou para mim pensativamente antes de começar a conversar. Ela tinha concordado em conversar e agora estava pronta para cumprir sua parte do acordo, do qual eu tinha recuado na noite anterior. Depois de chegar ao nosso hotel, voltei para o meu quarto para me trocar.
Mandei uma mensagem para você quando nossa noite começou. Nossa primeira parada foi em um lugar chamado Tahiti Tons. Estava meio decadente, mas Brittany tinha recomendado. Acabou sendo decepcionante. Tomei uma pequena e terrível pina colada e partimos rapidamente. O próximo local foi o Sherry Shenanigans. Foi uma melhoria. Eu apreciei algumas boas mimosas lá. No entanto, o nível de barulho era muito alto, então Stephanie sugeriu que tentássemos um lugar chamado Attractions. Passamos cerca de 1 hora lá. Percebi que estava definitivamente embriagado, mas ainda capaz de andar e falar, então diminuí o ritmo da bebida. Rejeitei vários caras me pedindo para dançar, mas dancei com Stephanie e depois com Carrie. Foi bem agradável, na verdade. Alguns caras tentaram ficar, mas a maioria entendeu a mensagem rapidamente. Um foi particularmente persistente, e eu tive que pedir firmemente para ele ir embora, o que ele acabou fazendo. Por volta das 11, um homem incrivelmente bonito chegou acompanhado de 8 a 10 homens igualmente atraentes. Uau, desculpe, ela exclamou, olhando para cima. Dei de ombros, totalmente ciente de que havia homens mais atraentes do que eu. Ela suspirou e continuou, então Brittany não conseguiu se conter, esse é Cal Alberson. Descobri que ele era um concorrente do Dancing with the Stars. Dando de ombros novamente, Jessica pegou seu telefone e me mostrou uma página da web sobre ele. Droga, esse cara era quase tão atraente que me fez duvidar de sua atratividade. Com seu cabelo loiro escuro e olhos azuis penetrantes, ele parecia ter saído da capa de um romance. Um deus nórdico, ou melhor, sueco. Ela continuou, então ele estava com os amigos que eram, igualmente deslumbrantes. Ava imediatamente começou a flertar com Cal, exagerando. Eu não gostei, especialmente quando ela começou a dançar com ele. Os outros homens começaram a tentar formar pares conosco. Um cara chamado John tentou puxar assunto comigo, mas eu mal consegui, e ele entendeu a indireta e foi para Stephanie. Houve dança e flerte, mas nada muito intenso. Cal sugeriu que todos fossemos para sua suíte. Ele estava se apresentando em um show de dança no hotel. Ele possui um elevador privado escondido atrás de uma mesa, guardado por um segurança. Ao subir, entramos em sua suíte expansiva adornada com mármore e luxo, com uma sala de estar espaçosa. No entanto, nossa visita foi breve, pois a situação rapidamente se agravou. O companheiro de Maddie, evidentemente um diretor de algum tipo, fez avanços inapropriados, aos quais Maddie não ofereceu nenhuma objeção. Chocada, testemunhei-o cruzando ainda mais os limites até que percebi que precisava me desculpar. Em um estado de pânico, meu principal pensamento era garantir que Michael soubesse que eu era inocente. Mais tarde, ela confessou, tive a sensação de que a verdade viria à tona. Eu não pretendia revelar nada, mas precisava lhe assegurar minha fidelidade. Retirei-me para meu quarto, me preparando para dormir. Aquelas 2 fotos que enviei, de alguma forma eu sabia que elas me inocentariam. Ouvindo, eu assenti, processando o relato dela. Ele se alinhava com suas declarações anteriores, desprovido de inconsistências. Então eu ofereci um sorriso tranquilizador. Surpresa, ela perguntou, você acredita em mim? Eu afirmei, sim, você realmente me assusta. Eu estava à beira de pensar em divórcio quando recebi aquela ligação, incapaz de juntar tudo. Sua expressão ficou triste. Você consideraria isso? Divorciar-se de mim? Mesmo depois de 1 década? Eu assenti, dizendo, escute, não posso dizer que estou feliz que você tenha subido para a suíte, mas eu posso lidar com isso, e honestamente eu te perdoo. Foi uma atitude tola, mas você estava cercada por 11 tolos ainda maiores, e simplesmente foi junto. Ela olhou para mim, mas depois de 10 anos, se eu tivesse. Eu balancei minha cabeça. Escute, Jace, eu não sou alguém que compartilha facilmente. Você me prometeu acesso exclusivo ao seu corpo, e isso é algo que eu não conseguiria lidar em ser comprometido. Seu corpo pertence a mim, e o meu a você. Levo meu compromisso com você a sério, eu. Ela olhou para mim com expectativa. Você o quê? Eu suspirei.
Eu tive algumas oportunidades. Mulheres mais velhas, geralmente na faixa dos 40 ou início dos 50, me oferecendo mais negócios se eu as acompanhasse como acompanhante em vários eventos. Eventos beneficentes black tie. Sou boa em conversas, isso ajuda com clientes, e algumas delas são mulheres, mas nunca vou atrás de nada. Ela se recostou, processando a informação. Ela lidou com mais investidas do que eu, mas isso aconteceu comigo também. Não sou feia, consigo manter uma conversa e cheiro bem. Ela se virou para mim. Daquela vez, recebemos o convite para a Breast Cancer Society of Greater Charlotte. Eu assenti. Era endereçado a mim, não a nós. Ela suspirou. Droga, fiquei chateada com você por recusar. Eu exalei. Você teria me deixado ir embora sabendo que Deborah Carstens era minha companheira? Mesmo que fosse puramente platônico. Eu gesticulei aspas no ar em torno de platônico. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Absolutamente não. Eu respondi, precisamente. A propósito, ela deixou bem claro que era tudo menos descrição platônica, mas garantida. Ela se recostou, suspirando. Você fez isso por mim? Eu assenti. Eu fiz isso por nós dois. Você percebe que estou contente, certo? Ela fez uma pausa, então percebeu. Droga. Você perdeu essa conta. Eu assenti. E agora você entende o porquê. Ela olhou para mim. Que outros segredos você está guardando? Droga. Eu a informei sobre as 2 ocasiões anteriores em que fui abordado diretamente, mas elas não foram tão significativas e eu educadamente recusei. Não mencionei as instâncias indiretas. Então ela compartilhou sobre rejeitar uma promoção de seu chefe anterior, o que explicava por que ela mudou abruptamente de emprego, apesar de gostar do antigo. Ela temia que eu pudesse reagir agressivamente e me meter em problemas, então ela se retirou da situação. Ela era bem atraente. Se ela contasse todas as vezes que foi paquerada, levaria uma eternidade. Ela perguntou sobre a noite em que saiu. Confessei minha insegurança e preocupações sobre ela sair. Isso a magoou, mas eu a lembrei de que, na festa de Vegas, ela era a única cujo relacionamento não estava em risco imediato. Ela pediu minha perspectiva sobre o resto da noite. Justo é justo. Sabe, eu estava numa situação difícil. A despedida de solteira toda em Vegas sendo desperdiçada. Foi uma péssima ideia. De qualquer forma, Emily tinha um monte de dever de casa na sexta-feira à noite. Quer dizer, 2 horas de dever de casa para uma aluna da 3ª série em uma sexta-feira? Nós passamos por isso, então eu a levei para comer pizza e milkshakes de chocolate. Ela olhou para mim. Você mima nossa filha. Eu sorri. Pode apostar que sim. Ela suspirou, então sorriu. Você é um pai. Você a adora. Eu sorri de volta. Absolutamente. Jéssica me beijou, não só um selinho. Continue assim. Ela te ama. Eu continuei. Então recebi suas mensagens antes das 11, honestamente, elas pioraram as coisas. Era óbvio que você estava bêbado mandando mensagens. Ela assentiu. Sim, definitivamente bêbado. Não caindo, mas definitivamente bêbado. Não consegui dormir. Levei 4 horas para finalmente cochilar. Quando acordei naquela manhã e vi suas mensagens por volta da meia-noite, pensei imediatamente, por que ela enviou isso? Meu humor não melhorou. Mais tarde, recebi uma ligação de um dos maridos. O marido de Stephanie recebeu as fotos do telefone de Stephanie e encontrou meu contato. Jéssica balançou a cabeça. Droga. Stephanie tirar fotos foi uma atitude tão idiota. Eu concordei. Mas com uma dúzia de vocês, duvido que isso teria permanecido em segredo. Ela sentiu em concordância. O telefonema basicamente me informou que todos tinham trapaceado e ele me enviou um link para as fotos. Você aparece em 2 fotos no começo do tempo naquela suíte.
Fiquei extremamente preocupada e em pânico enquanto rolava as fotos, temendo que minha vida estivesse arruinada. No entanto, notei algo me incomodando. Você estava apenas em 2 fotos muito antigas. Ao verificar o timestamp, tudo batia. Seus textos também corroboravam a situação como você havia descrito. Você reconheceu o risco e se distanciou dele. Soltei um suspiro. Realmente doeu pensar que você tinha se juntado aos seus amigos trapaceiros. Você não imagina o quão aliviado eu fiquei quando juntei tudo. Enquanto eu contava minha noite e como havia descoberto, ela olhou para mim, depois olhou para baixo com um suspiro. Foi um momento grave ou preocupante, talvez ambos. Eu me preparei e ela confessou, eu estava tentado. Não era uma notícia inesperada. Um cara era rico, atraente e famoso, enquanto os outros pareciam apenas ricos e bonitos. Foi desagradável ouvir essas palavras, mas elas não foram um choque. Todo mundo enfrenta tentações de tempos em tempos. Eu assenti cautelosamente. Estava claro que precisávamos de uma conversa sincera, mesmo que isso significasse ouvir a verdade amarga. Eu suspirei. Vá em frente. Ela se preparou. Todos esses homens tinham 20 e poucos anos e eram lindos. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu testemunhei Maddie sendo apalpada e fui embora imediatamente. Mas mesmo antes de acontecer, eu estava observando esses homens. Seu olhar caiu e ela confessou, eu estava imaginando como seria ter uma aventura semelhante com um deles. Nós. Você e eu somos apenas. É chato. Foi doloroso, muito. Mas pelo menos ela me incluiu na avaliação dela. Ela olhou para mim, sua voz tremendo levemente. Eu tenho que ser uma boa menina. Ela disse como se fosse um palavrão. Eu assenti. Ela mencionou. Eu gosto, mas estamos presos na mesma rotina. Preciso de um pouco de alegria. Mas com você. Eu poderia lidar com isso. Coloquei Emily para dormir por volta das 9. Jéssica estava me esperando em nosso quarto quando voltei. Ela estava sorrindo e pronta para a noite que se aproximava. Depois de 15 minutos, terminamos e foi perfeito. Tomamos um banho juntos e nos abraçamos na cama. Ela se aninhou em meus braços e eu adormeci. Nas semanas que se seguiram, nos envolvemos em discussões mais abertas. Ela insistiu que nenhum de nós deveria fazer viagens arriscadas sozinho, como ir a festas de despedida de solteiro ou solteira fora da cidade. Eu só pude sorrir e concordar. Inicialmente ela olhou para minha rápida concordância com desconfiança, mas depois relaxou, percebendo que eu compartilhava suas preocupações. Nós nos aprofundamos em hipóteses. E se ela estivesse mais embriagada? E se um dos homens tivesse colocado drogas de estupro em sua bebida? E se? E se? E se? Embora tenha sido um acidente um tanto distante, quase, isso nos levou a considerar como evitar tais situações no futuro. Nosso casamento floresceu porque nos esforçamos para isso. Nós nos abrimos um para o outro sobre nossos desejos e fetiches mais íntimos. Ele admitiu que se sentia preso por expectativas de ser uma boa menina e expressou insatisfação com nossa vida banal na cama. Eu lhe assegurei que a acolheria explorando seu lado selvagem, mas somente comigo. Nós certamente adicionamos alguma excitação à nossa intimidade. Embora nunca tenhamos cogitado a ideia de trazer uma terceira pessoa para o nosso quarto, de qualquer gênero, ou de nos envolvermos em casos extraconjugais, introduzimos alguma variedade. Entendo que aqueles nas comunidades BDSM e Hot Wife podem achar nossa versão de selvagem divertida. Em relação ao caos restante, 3 das mulheres tiveram oportunidades de reconciliação. Apenas um parece ter tido sucesso. De 12 relacionamentos, apenas 2 sobreviveram, incluindo nosso casamento. Estou incerto sobre o sucesso do outro casamento sobrevivente. Talvez seus 2 filhos tenham desempenhado um papel. Nos 2 anos seguintes, recusei um convite para um fim de semana de solteiro em Nova Orleans, enquanto ela recusou uma festa de despedida de solteiro em Miami. No entanto, em 2025, Jéssica compareceu à festa de despedida de solteira de sua melhor amiga Elizabeth em Vegas, e acabei sendo o acompanhante.
Vegas de todos os lugares. Apesar da minha relutância inicial, tudo acabou bem. Embora eu não estivesse animado em ir a um clube de striptease masculino onde eles se entregaram, nada de anormal aconteceu. Curiosamente, depois da viagem, todas as mulheres que acompanhei permaneceram casadas ou ainda estavam no caminho para se casar, incluindo a noiva. Enquanto alguns maridos inicialmente se opuseram à ideia de o parto masculino ser uma das paradas, eles cederam ao saber que eu era acompanhante. Admito que não sou fã desses sites e recebi muitos olhares estranhos sobre o parto masculino, junto com várias ofertas de lap dances, todas as quais recusei educadamente. Eu enfrentei críticas de 3 maridos que estavam discutindo minha satisfação com meu tempo no parto masculino. No entanto, quero esclarecer que não gostei nem um pouco, e fiz questão de manter as mulheres fora da sala VIP. Em uma nota positiva, 2 maridos gentilmente entregaram 24 pacotes da minha bebida favorita na minha casa, e outro cavalheiro me enviou um vale-presente de $500 da Cabela's, junto com uma nota expressando gratidão por impedi-lo de gastar $2.000 com um investigador particular. Ele questionou por que Vegas estava tentando destino com casamentos. Embora o remetente não tenha fornecido um endereço de retorno, fiquei grato pelo gesto. As moças ficaram encantadas com essa despedida de solteira, e a maioria delas ficou muito bêbada nas 2 vezes. Eles realmente deixaram seus sentimentos correrem soltos, mas eu fiquei longe como um motorista nervoso. Nas 2 semanas seguintes, Jace não saiu do meu lado, mostrando sua gratidão pelo meu apoio durante sua aventura. Ela me surpreendeu ao me convidar para uma irmandade em Atlanta, a 3 horas de distância, onde ela tinha certeza de que nenhuma de suas amigas nos notaria. Ela fez a dança monte e me deu uma lap dance inesquecível, exclusivamente para mim. Um mês depois, gastamos os $800 que ela ganhou de gorjeta em uma viagem de fim de semana. Nossa vida na cama certamente se tornou mais intensa, como já mencionei. Eu sei que vocês todos podem pensar que sou um pouco covarde se não me importo com os planos dela para Vegas, mas estou felizmente casado e me diverti muito ontem à noite. Então, para aqueles que julgam, que se dane. E quanto à minha esposa, ela fica onde ela pertence em seu pedestal, do jeito que eu gosto. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.